Por que era importante repetir esse assunto? Porque um assunto, quando é tratado repetidas vezes, ele vai ficando cada vez mais claro. Nem sempre nós absorvemos um ensinamento ou uma verdade a partir de simplesmente uma exposição, seja ela uma exposição teológica ou não, nós não absorvemos isso de uma vez. Às vezes nós precisamos rever o que se foi dito, às vezes nós precisamos voltar novamente ao que se foi falado e perceber o que faltou, aonde nós estamos precisando nos encaixar, de maneira que o que se foi dito, e se foi ensinado, e se foi falado, realmente fique claro, e que nós possamos andar realmente nessa verdade. Então esse era o objetivo de Jesus, em repetir o que ele já tinha falado antes. Por isso, também aqui é o nosso objetivo, em repetir. Talvez eu já tenha ministrado sobre esse texto outras vezes, talvez você já tenha ouvido algumas pessoas, ou você já tenha lido tantas vezes esse texto, mas eu quero convidá-lo, assim como Jesus fez aquele judeu, a que nós mais uma vez possamos pensar sobre esse texto. Amém? Eu quero convidá-lo a mais uma vez abrirmos o nosso coração e não entendermos que se trata de uma mensagem simplesmente repetitiva, mas que algumas coisas a mais serão acrescentadas à nossa fé nesta noite. Amém. Que Deus nos levará ao conhecimento de algumas coisas que talvez ainda nós não tenhamos. Por isso, e isso é importante nós termos também, sabe por quê? Porque mantém o nosso coração humilde e quebrantado diante do Senhor, porque nós precisamos cada dia crescer e saber da verdade de Deus a cada dia. Nenhum de nós é o detentor de uma verdade absoluta, toda verdade absoluta está nele, ele é a verdade. E nós passaremos a nossa vida inteira buscando e aprendendo mais dele. Quanto mais nós aprendermos, mais nós vamos descobrir que nós não sabemos sobre ele. Amém? Por isso, esta noite é importante que a gente ouça o que ele tem para dizer. Então, esse texto nos mostra essa verdade, a preocupação de Jesus em repetir uma coisa. E o que ele está repetindo? Ele está dizendo o seguinte, versículo 21. Mais uma vez Jesus disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Era essa a mensagem de Jesus. Eu vou embora. Ou seja, logo, daqui mais uns dias, vocês já não vão me ver. Porque esse momento aqui faltavam poucos dias para a Páscoa. Faltavam poucos dias para que Jesus se entregasse e fosse morto na cruz. Era disso que ele estava falando. Ou seja, logo vocês não vão me ver mais, porque depois que ele fosse crucificado, ressuscitasse, ele não voltaria mais a falar em público para todo mundo. Ele voltaria para a sua glória com o seu Pai, como voltou. E em breve ele voltará novamente para buscar a sua igreja. Amém? Então, por isso ele está dizendo, eu vou embora. Agora ele estava fazendo uma lamentação. Ele estava lamentando, dizendo, eu vou embora e vocês vão morrer nos pecados de vocês. Ele está dizendo assim, eu passei por aqui, eu falei tanto para vocês, eu me manifestei a vocês, eu mostrei a verdade, eu mostrei o caminho, e assim mesmo vocês não entenderam o que eu estou dizendo para vocês. E você vai ver aqui no texto, vai deixar isso claro. Ele diz o seguinte, isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Ele vai se suicidar? Será que é por isso que ele diz, para onde eu vou vocês não podem ir? Porque ele estava falando que ia para a mão direita de Deus, que é onde ele está agora. Eu repeti, ele está agora. Vou dizer mais uma vez, é onde ele está agora. Nós cantamos aqui que ele rasgou a cédula que era contra nós, está sentado à direita de Deus, despojou principados e potestades. Essa é a nossa vitória, porque foi para isso que ele veio. Amém? Foi para isso que ele veio. Ele disse, agora a minha missão está terminando, eu estou indo embora. E ele, em outras palavras, deixa eu parafrasear o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu estou lamentando que vocês não entenderam o que eu quis dizer para vocês. Que eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para a presença do Pai. Eu me manifestei pessoalmente a vocês, mas vocês continuam sem crer em mim e sem se arrepender dos seus pecados. É lamentável. Era isso que ele estava dizendo. Por isso, veja que os judeus estavam não estavam sintonizados no que Jesus estava dizendo, que eles não estavam entendendo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele vai embora? O que é isso? Ele vai se matar? Ele está dizendo que a gente não pode ir para onde ele vai? Será que é porque ele vai se trancar num quarto e ficar desesperado porque a gente não creu nele e vai dar um tiro na cabeça? Será que é isso que ele vai fazer?
Mas ele diz assim, mas ele continuou, Jesus continuou, versículo 23. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Por quê? Ele diz assim, por que eu estou dizendo isso? Ele diz, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, ou quem eu sou, de fato vocês morrerão em seus pecados. Entende? Era isso que ele estava querendo dizer quando ele disse, eu vou embora e vocês vão morrer nos seus pecados, porque vocês não creram. Aí a pergunta vem no verso 25, e quem é você? Olha só, essa pergunta está dizendo claramente que eles não sabem quem é Jesus. Quem é você? Porque se alguém pergunta para você, e pergunta quem é você, porque ele não te conhece. E Jesus já estava com eles há mais de 3 anos e meio. Jesus pregava no templo todos os dias. E o texto está dizendo que ele mais uma vez voltou a falar esse assunto. Ou seja, Jesus estava repetindo o que ele já tinha dito. Jesus estava no templo todos os dias. O texto deixa claro isso, que ele ia para o templo todos os dias ministrar a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, falar sobre a missão dele, que ele veio como Salvador. E ainda que assim, as pessoas perguntavam, mas quem é você mesmo? Quem é Jesus mesmo? Entende? Isso é uma realidade que muitas vezes se repete nos nossos dias, no meio daqueles que se dizem cristãos. Eles não sabem quem é Jesus. E perguntaram eles, exatamente. Aí ele diz assim, quem é você? A pergunta do verso 25. Perguntaram eles. A resposta de Jesus foi essa. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. Quem é você? Ele diz, eu sou o que eu digo que eu sou. Eu sou o que eu afirmo que eu sou. Entendeu? Ou seja, a mensagem de Jesus começa a entrar no coração das pessoas falando isso. Eu sou o que eu digo que eu sou. O que eu falo é isso que eu sou. Assim como você e eu somos aquilo que nós falamos. Ou então nós seremos verdadeiros. E é aí que ele entra. Ele diz assim, tudo que eu sou, eu falo. E tudo que eu falo, eu sou. Então quando você diz alguma coisa a seu respeito, é isso que você é. Quando você diz pobre de mim, miserável, é isso que você é. Quando você diz, eu não consigo crer, é isso que você é. Quando você diz que você não consegue alguma coisa, é isso que você é. Você é aquilo que você fala. Jesus disse, eu sou aquilo que eu falo. Tudo que eu falo, é isso que eu sou. Quando Jesus dizia, eu sou a luz do mundo, ele estava dizendo que ele realmente era. Então tudo que eu falo, exatamente o que eu tenho dito todo o tempo, é isso que eu sou. Como está me vendo? Amém? Porque é aqui que Jesus vai entrar na questão que ele vai levantar sobre o crer nele, porque ele está dizendo o seguinte, ele vai falar aqui do engano de que muitas vezes os judeus aqui no caso estavam passando por isso e muitas pessoas podem estar passando por isso. Ou seja, achando que é uma coisa que não é. Dizendo que é uma coisa, mas de fato não é. Não tem uma identidade, não bate, não coaduna, não se encaixa o que se diz que é com aquilo que de fato é. E quando isso Jesus entra nesse assunto, ele está dizendo esse tipo de atitude, esse tipo de relacionamento entre o que você é e o que você fala, quando eles não estão coadunados, quando eles não estão de acordo, isso é engano. É disso que ele vai falar aqui, isso é mentira. Você está dizendo uma coisa, mas você não é aquilo que você diz. Você não vive de acordo com aquilo que você fala. E ele diz assim, eu sou aquilo que eu digo que eu sou. Esse é o Jesus que nós adoramos neste lugar nesta noite. Aquele que diz e é o que ele diz. Aquele que não fala que ele é uma coisa sendo que é outra. E aí ele entra nesse diálogo com o judeu. Ele diz assim, eu tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Ou seja, o que você fala, Senhor? Já que tu és aquilo que você diz, ele diz, o que você fala? Eu falo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Eu falo aquilo que eu ouvi dele. Ou seja, o que sai da sua boca? Da minha boca sai a palavra de Deus. E o que você é? Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Porque eu tenho que viver de acordo com ela. Porque ela é a verdade. E a partir do momento que eu vivo de acordo com ela, eu falo sobre aquilo que eu sou. Aí no versículo 27 ele diz,
Eles não entenderam. Repita essa frase comigo. Eles não entenderam. De novo. Eles não entenderam. Então essa é a questão porque Jesus entra no diálogo com eles. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Essa é a questão de muitas vezes a gente não conseguir entender o que se está dizendo. Não conseguir entender o que a palavra está dizendo. Não conseguir entender o que Jesus está dizendo. Jesus está falando, repetindo de novo, falando de novo. E o texto diz, eles não estão entendendo. Então o entendimento é fundamental para que a gente possa obedecer e seguir aquilo que realmente nós acreditamos. Porque nós podemos estar acreditando em uma coisa, crendo numa coisa, mas vivendo de maneira diferente da nossa fé. Diferente daquilo que crê. E essa era a exortação de Jesus. Esse era o cuidado que Jesus estava tendo aqui. Veja bem no verso 28, ele diz, então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço aquilo que lhe agrada. Então ele está dizendo, quando vocês me verem crucificado, depois que eu for crucificado, depois que eu ressuscitar ao terceiro dia, vocês vão saber que realmente o Pai está comigo, que eu não falo nada de mim mesmo, e que tudo que eu falo é o que Ele me ensinou e o que Ele me manda fazer, porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Aí o verso 30 diz aqui, é o extraordinário também desse texto para mim. Ele diz assim, e tendo dito essas coisas, muitos creram nele.